Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Uma boa tarde, um bom começo de noite, um casaca no seu coração e principalmente que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, mais um vídeo polêmico para a gente dar ênfase às principais notícias do noticiário esportivo do Clube de Regatas Vasco da Gama. Neste vídeo a gente tem uma denúncia, então eu peço para vocês me acompanharem até o final. A gente vai falar muito sobre as nossas categorias de base. Hoje o Sub-20 estreou no Campeonato Carioca. Vamos falar sobre a reunião que vai acontecer na próxima semana no Conselho Deliberativo. Vamos falar sobre a saída e chegada de reforços. O Vasco da Gama aí anunciando mais 2 reforços, inclusive um reforço aí que interessava ao Flamengo. E a gente vai falar aí sobre a denúncia que a gente teve hoje. Então é o seguinte, meus amigos, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like ou o seu dislike para avaliar o nosso conteúdo e ative o sininho para vocês receberem as notificações. Meus amigos, com relação às nossas categorias de base, hoje, lamentavelmente, o Vasco da Gama estreou aí com o pé esquerdo. O Vasco empatou no Campeonato Carioca contra a equipe do Madureira. Foi uma atuação aí apagada do Vasco da Gama. O Madureira, durante bom tempo do jogo, ficou na frente no placar. Jogo que acabou 2-2. O Vasco fez o gol no finalzinho. Os gols do Vasco da Gama foram marcados aí pelo Paixão e pelo Raí. Eu espero que o Vasco da Gama possa aí melhorar. Mas a base não é só notícia ruim, não. Hoje a gente teve ciência da convocação aí do jogador Eric Marcos para a seleção principal do Brasil, né? Ele foi convidado a integrar o elenco principal, um jogador que a gente aposta e aposta muito. Sobre a reunião no Conselho Deliberativo, marcada nova reunião no dia 30 de março. Hoje, o Carlos Fonseca, presidente do Conselho Deliberativo, marcou essa reunião para deliberar sobre as emendas das alterações do Estatuto. Será se a gente vai ter uma reunião calma depois daquele bate-boca entre o Carlos Fonseca e o Sérgio Frias? Vamos aguardar para a gente poder ver. Meus amigos, a gente continuando aqui falar sobre a situação de saída de jogador. Galarza realmente está deixando o Vasco da Gama. Muito adiantada a negociação dele com o Coritiba e pode ter desfecho até segunda-feira. Enquanto isso, o Vasco da Gama, pensando aí no Campeonato Brasileiro da Série B, anuncia aí reforços. Carlos Pena confirmado aí, novo reforço do Vasco da Gama. Pós-campeonato estadual e a eliminação da Copa do Brasil, Carlos Pena, uruguaio, que jogava lá no Dinamo de Kiev, que tem uma experiência aí de jogar na Europa, é o segundo reforço do Vasco da Gama para a Série B. Então a gente almeja sorte. O jogador chega aqui no Rio de Janeiro, terça-feira fará exames médicos aí e passando deverá ser anunciado aí como novo reforço do Vasco da Gama. Pendências só médicas só, minha gente. E o Vasco também anunciou aí o interesse, né? Negociação muito bem avançada. O Vasco analisando o nome aí do lateral do River Plate, o Fabrício Angelieri, né? Um jogador que até interessa também ao Flamengo aí, foi
notícia no Flamengo nos últimos meses, e é o seguinte: se viesse para o Vasco da Gama, com certeza aí iria chegar para agregar muito, porque o torcedor ainda tem aquela desconfiança com relação ao Edmar, já que o Riquelme não é posto para poder jogar aí pelo Zé Ricardo. Segundo notícias aí, segundo o Carlos Brasil, a gente vai ter de 6 a 7 reforços chegando aí no Vasco da Gama para a sequência do ano, porém nem todos aí vão estar disponíveis aí logo na estreia do Vasco da Gama contra a equipe do Vila Nova na Série B. E meus amigos, agora a gente vai falar aqui sobre a parte chata do vídeo, que foi uma denúncia que chegou hoje pra gente. Uma denúncia vinda aí de conselheiros do Vasco da Gama, onde o Júlio Brandt teria pedido aí cargo remunerado na SAF do Vasco da Gama. Em troca, ele e os conselheiros aí têm simpatia por ele, votariam aí a favor a SAF, não iriam fazer contestação nenhuma aí no Conselho Deliberativo. O Júlio Brandt ainda teria simplesmente aí exigido conselheiros da chapa Sempre Vasco aí integrando o colegiado aí, o conselho da SAF, né? Que por enquanto a gente não sabe quantas cadeiras aí que o Vasco vai ter. Majoritário vai ser aí da 777, caso essa situação passe, né? Mas houve essa denúncia hoje. Portanto, foi pedido emprego remunerado dentro do Vasco da Gama e foi exigido aí, segundo denúncias aí, cadeiras no conselho da SAF. E eu pergunto para vocês, isso precisa ser apurado. Você que acha que a mamata vai acabar, agora tudo é remunerado, o pessoal vai sair no pau, vão brigar para ver quem é que vai assumir essas cadeiras aí. E ficou uma coisa muito assim, explícita, né? Uma tendência aí do presidente do Conselho Deliberativo, o Carlos Fonseca aí, em tratar de forma desigual alguns conselheiros. Os conselheiros que eram de oposição, eles tratavam de uma forma, e os conselheiros aí ligados a Mais Vasco e a Sempre Vasco eram conselheiros aí que ele deixava falar e acatava rigorosamente, absolutamente tudo. Então isso precisa ser apurado para saber se é verdade ou não, e a gente já deveria saber quantas cadeiras que o Vasco da Gama vai ter aí nessa SAF com a 777. E eu vou dizer uma coisa para vocês aí. Promete, e o tempo vai dizer aí se essas denúncias são aí verdadeiras ou não. Porque vai chegar uma hora que eles vão ter que publicar todos esses números aí e nomes, sem exceção. Obrigado pela atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu, meus amigos.